Olá, estamos de volta com o JR News para falar do Peru, que foi um dos primeiros países da América Latina a colocar as pessoas em quarentena para tentar conter o coronavírus. Mas o país ainda não conseguiu o resultado esperado. Já no começo de março, o governo decretou estado de emergência sanitária no Peru. As fronteiras foram fechadas e houve toque de recolher em todas as cidades. Desde aquela época, a quarentena foi estendida por diversas vezes. Aliás, o país deve ficar em isolamento até o fim de junho. Apesar dessas medidas, o Peru é o segundo país da América Latina com mais casos de Covid-19 depois do Brasil. De acordo com dados desta segunda-feira, já foram registrados 119.959 casos de coronavírus e 3.456 mortes. Existem alguns problemas que ajudam a entender por que o país ainda não controlou o surto. O primeiro deles seria a informalidade. Muitos peruanos concordam em limitar as saídas de casa, mas as condições econômicas e a obrigação de ir a lugares lotados impediram que o isolamento social tivesse excelência. Cerca de 71% da população peruana vive da economia informal, ou seja, trabalham por conta própria e ganham por dia trabalhado. Parte do contágio se deve a esses trabalhadores que não conseguiram cumprir o isolamento social. Outro problema que explica a necessidade dos peruanos saírem de casa com frequência é o fato de que apenas 1 em cada 5 famílias pobres tem geladeira. As casas não contam com estruturas básicas que permitem que as pessoas estoquem comida por muito tempo. Os mercados foram identificados pelo próprio presidente Martim Vizcarra como os principais focos de contágio. Mas os peruanos não estão tendo que lutar somente contra a superlotação fora de casa. A Pesquisa Nacional de Famílias do Peru afirma que quase 12% das famílias moram com 5 ou mais pessoas e dormem muitas vezes no mesmo local, por falta de estrutura e espaço dentro das moradias. Durante a pandemia, os bancos também foram possíveis lugares de transmissão. O país destinou entre 9% e 12% do PIB para ajudar as pessoas que perderam empregos devido à pandemia. Uma das medidas também foi o pagamento de cerca de R$ 1.215 para quase 7 milhões de famílias vulneráveis. Como poucos peruanos têm conta bancária no país, muitos tiveram que ir pessoalmente às agências e, assim como aqui no Brasil, foram dias de muitas filas e aglomeração.